es la sesión 3 que aparece en el programa y es a Raina Tomar y sobre precisamente una mesa temática entera ella sobre los cultos afro-brasileños en Brasil, y para ello contamos con precisamente dos especialistas que vienen desde allí, desde Brasil. La primera presentación está a cargo de Janaína Coubo Teixeira Maya de Aguiar, eh, graduada en Historia y Museología por la Universidad Federal de Sergipe, especialista en arte, educación y tecnologías contemporáneas para la Universidad de Brasilia y máster en Cultura y Sociedad por la Universidad Federal de Bahía. Doctoranda en Museología en la Universidad Lusófona de Lisboa y, fotógrafa e investigadora de la cultura afrobrasileña desde hace más de 20 años. Es profesora de Historia del Arte y Educación Básica en la Red Pública de Sergipe y también profesora contratada del curso de Museología en la Universidad Federal de Sergipe, y en el momento está realizando investigaciones con los museos comunitarios del noreste, sobre la fiesta de Iemanjá de Salvador de Bahía. Y bueno, con su ponencia presentes para Raina do Mar as oferendas para Iemanjá na festa do Río Vermello en Salvador de Bahía, comienza Janaína. Sí, claro. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho a felicidade de participar do evento. Fiquei muito... microfone. Agora? Pronto. Bom dia. Vou apresentar em português, pois meu espanhol muito pouquito. Fiquei muito feliz por ter o trabalho selecionado para apresentar, né, neste evento, pois eu já estudo a festa de Iemanjá há um bom tempo no Brasil. Né, na minha formação acadêmica, eu gosto sempre de começar apresentando ou falando sobre o meu lugar nessa pesquisa. Né? Eu estudo candomblé e a Umbanda, religiões afro-brasileiras, em Sergipe há 20 anos. Desde a graduação em História, que eu estudo a Umbanda e o candomblé, e na museologia eu fiz um estudo sobre museu comunitário e terreiro de candomblé, em Sergipe. E venho utilizando sempre a fotografia nas minhas pesquisas. Frequento para pesquisa os terreiros de Aracaju, os terreiros de candomblé e de Umbanda, com a relação de confiança que eu conquistei ao longo dos anos com os sacerdotes e sacerdotisas dos terreiros, eu uso a fotografia. Não é muito comum porque eles não gostam, eles não permitem que a fotografia seja feita nos terreiros. Mas, como todo o meu trabalho tem uma relação de confiança, de respeito aos espaços sagrados, eles permitem que eu use nas minhas pesquisas. Então, eu fiz o meu mestrado na Bahia, e no meu mestrado eu estudei a comida de santo, a comida no candomblé. E essa relação com a Bahia me aproximou dessa festa de Iemanjá, que eu já conhecia por ser uma festa muito conhecida no Brasil, é uma festa bastante conhecida, turística, para a cidade de Salvador. E eu comecei a assistir, a fotografar, como eu também sou fotógrafa, passei a registrar a festa. E de 2012 até agora, 2019, eu venho acompanhando com o registro da fotografia a festa de Iemanjá e observando principalmente as oferendas. Devido à minha relação com a comida no candomblé, que também é uma oferenda para os orixás, para as divindades africanas, eu percebi uma diversidade muito grande na festa de Iemanjá,
na relação com as oferendas que as pessoas levam no dia 2 de fevereiro para a Praia do Rio Vermelho, onde acontece a festa. Eu tenho essa pesquisa, ela não é minha pesquisa de doutorado. No doutorado que eu faço em Lisboa, eu faço a pesquisa sobre os museus comunitários em terreiros do Nordeste. Mas essa pesquisa da festa de Iemanjá é minha paixão. É um projeto de doutorado que eu fiz, mas não foi a oportunidade que surgiu na época. Eu guardei, mas continuei fazendo a pesquisa, né? Continuei fazendo registro, escrevendo, pesquisando. E com a possibilidade de apresentar o trabalho, eu fiz um recorte da minha ideia inicial, de trabalhar a pesquisa como um todo, né? Peguei a parte relacionada às oferendas, né? Então, o meu objetivo é analisar, né? Fazer essa análise dessa diversidade de elementos que compõem as oferendas que são levadas ao mar. Porque existem elementos que são da tradição, utilizados como oferenda para a divindade Iemanjá. Porém, eu venho observando as mudanças, as transformações, as incorporações culturais que vão acontecendo, né? Se, por exemplo, no início, e é algo muito tradicional, dentro das oferendas estarem espelhos, pentes, sabonetes e a alfazema, que no rótulo do perfume tem a figura de uma mulher, hoje você já percebe outros elementos mais do contemporâneo. Perfumes que não são somente a alfazema tradicional, mas perfumes da Boticário, perfumes de marca, objetos de adereços femininos, brincos, pulseiras, entre outros elementos. E, principalmente, o que mais despertou a minha atenção foi a presença da comida, também, enquanto oferenda para Iemanjá, né? O peixe e, principalmente, o bolo doce, né? E isso eu conversei muito com as mães de santo, as ialorixás, que participam, que levam as oferendas, para compreender o porquê da comida também ser oferenda para Iemanjá. Então, a metodologia dessa pesquisa ela está muito centrada no registro fotográfico, no trabalho de campo mesmo, na vivência com o decorrer da festa, os preparativos. Eu moro em Aracaju, eu moro próximo, são 4h30, 5 horas para Salvador. Então, eu chego em Salvador antes, e existe toda uma transformação no bairro do Rio Vermelho. É uma festa que, para aquele bairro, o bairro todo se prepara para a festa. Envolve a parte sagrada, que é a parte que a minha pesquisa que eu vou falar, está mais direcionada, mas tem toda uma parte profana também. Os bares da cidade, do bairro, preparam a feijoada para Iemanjá. Iemanjá, a festa, a comida que as pessoas fazem é a feijoada, né? Tem uma mobilização, como é fevereiro, próximo ao carnaval. Salvador é uma das cidades que tem um dos melhores carnavais do Brasil, se não é o melhor, é um dos melhores. Não posso defender porque sou carioca de nascimento, então amo a Bahia, mas amo o Rio de Janeiro também. Então, é um dos melhores, né? E como essa festa acontece no início do mês de fevereiro, muitos blocos carnavalescos também levam seus presentes para Iemanjá, como o Filhos de Gandhi, que eu acredito que alguns aqui devem, já, se não conhecem. O Filhos de Gandhi é um afoxé, né, que é um candomblé de rua que leva ao ritmo do Ijexá, né, e só composto por homens que usam branco e azul. E eles levam tradicionalmente o seu presente para Iemanjá, assim como o Olodum, assim como outros blocos famosos, bastante conhecidos na cidade. Então,
A minha metodologia de pesquisa está muito centrada nessa relação, no uso da imagem, no registro da imagem dos acontecimentos, né, da festa, no trabalho de campo, com a construção da etnografia da festa, né, e das entrevistas. Eu procuro conversar com as Ialorixás, que são as sacerdotisas, os Babalorixás, que são os sacerdotes, mas lá são conhecidos como pais e mães de santo, né? O que leva essas pessoas à praia, a passar a tarde toda. Aqui está um frio, mas lá está um calor insuportável. Então, é o dia todo na praia. Eu fico o dia todo na praia, me escondo, procuro uma sombra para respirar, mas meu trabalho se concentra à margem mesmo, onde chegam as pessoas com as oferendas. Então, eu utilizei bastante esses 3 elementos aí. Quando a gente vai analisar a história de Iemanjá, eu me reporto aí à mitologia africana dos orixás, né? Porque Iemanjá, no Brasil, ela é conhecida como a mãe de todos os orixás, né? O seu espaço de domínio é o mar. Mas na África, o mar pertence ao Olokun. Olokun é uma divindade africana que tanto é masculina ou feminina, a depender da região da África. E o culto ao Olokun não teve continuidade devido a todo o processo da diáspora africana, do tráfico de escravos, de toda essa parte bastante violenta, né, e desumana que marca a história do Brasil, né, e que, ao longo desse período, o culto ao Olokun não permaneceu, não se estabeleceu no Brasil. Agora Iemanjá ganhou força, né, junto com Oxum, que também é outra divindade africana ligada às águas, mas às águas doces, né? Então, de acordo com a mitologia, nós vamos ter aí a relação de Iemanjá, né, esse crescimento que acontece desse mito, dessa história, dessa relação dessa divindade no Brasil, né, se torna uma divindade bastante conhecida, é uma das festas mais conhecidas no Brasil. Inclusive, no Rio de Janeiro, também você tem a festa de Iemanjá, que durante muitos anos acontecia no dia 31 de dezembro, na passagem do ano, né, já que ao longo dos anos, o Rio de Janeiro, essa festa ganhou uma referência turística muito grande, e os terreiros de Candomblé e Umbanda fazem agora suas oferendas para Iemanjá no último sábado do ano, para não coincidir com o dia 31, porque a praia de Copacabana, assim como várias praias do Rio de Janeiro, são tomadas de turistas. E os terreiros acabam não tendo condições de fazer seus rituais. Então, no Rio de Janeiro também é uma festa muito importante, assim como em Recife, você tem na cidade do Recife também. Em Fortaleza, você tem também, agora em datas diferentes. No Rio de Janeiro, na passagem do dia 31 para o dia 1º, né, final de ano. Na Bahia, 2 de fevereiro. Né? E em Fortaleza, é dia 15 de agosto, a festa de Iemanjá. Está relacionada dentro da relação sincrética com Nossa Senhora da Glória, né? A festa de Nossa Senhora da Glória. Então, existem essas relações sincréticas também envolvendo Iemanjá com as figuras de Nossa Senhora e as suas variantes, e que define, em alguns estados, as festas para Iemanjá nos terreiros de Candomblé e Umbanda. Em Aracaju, por exemplo, no dia 8 de dezembro é o dia de Oxum, mas Iemanjá também recebe suas oferendas. Nesse período, é feito algumas festividades, né? Na Bahia, não. A Bahia é o único estado que tem o 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Não é dia de um santo, é dia de Nossa Senhora, se eu não estou enganada, Nossa Senhora dos Navegantes. Mas na Bahia não é Nossa Senhora dos Navegantes, é dia de Iemanjá, né? É tão forte o 2 de fevereiro como dia de Iemanjá na Bahia, que esse ano, o prefeito da cidade de Salvador, por uma relação com os movimentos evangélicos e por questões políticas, colocou os elementos de identificação da festa ao longo do Largo do Rio Vermelho, no bairro, não festa de Iemanjá. Tirou festa de Iemanjá e colocou 2 de fevereiro. Isso gerou uma polêmica muito grande no estado da Bahia, porque
Isso é uma interferência política no elemento religioso e que representa muito da intolerância e do preconceito para com as religiões afro-brasileiras, que sofrem, né, cotidianamente com ações de violência para com seus rituais, suas festividades. Então, a Bahia vivenciou agora, na festa desse ano, essa interferência política do prefeito e que a comunidade que se fez presente na festa questionou, porque eu aproveitei para perguntar e para observar, ouvir o que as pessoas estavam comentando, e as críticas foram muitas, né? Porque retirou o nome da festa. É festa de Iemanjá. Não é festa de 2 de fevereiro. 2 de fevereiro é o dia. Né? Então, houve essa interferência. Então, voltando à parte mitológica, então, no Brasil, Iemanjá tem o domínio sobre o mar. No candomblé, que é uma religião brasileira de origem africana, de forte influência africana, né? Eu costumo ressaltar isso porque não existe o candomblé na África. O candomblé é brasileiro. É uma religião de matriz africana, né? que surge a partir dos diversos elementos trazidos pelos africanos escravizados para o Brasil. Então, o panteão, o local, as divindades são de várias origens, de várias regiões da África, né? E nessa reorganização e reinterpretação dessas crenças africanas para dar origem ao candomblé, nós vamos ter o quê? Diversas divindades e seus espaços de domínio, que são a natureza, né? As divindades africanas, elas são representadas por forças de natureza. É o ar, são os trovões, são os rios, os mares, a floresta. Então, você tem o arco-íris, você tem divindades relacionadas a esses espaços. E Iemanjá, Oxum, Nanã, Euá, são divindades ligadas às águas. Agora, a referência maior a esse espaço, principalmente às águas, de uma forma mais ampla, é Iemanjá, né? Então, com a vinda dos africanos escravizados para o Brasil, essas divindades africanas trazidas vão entrar em contato com elementos do cristianismo, daí as várias formas sincréticas, mas também com elementos da cultura indígena, né? Aqueles que são os verdadeiros donos da terra, estavam lá, né? E dentro da mitologia indígena, nós vamos ter uma outra figura, uma figura mitológica ligada às águas, que é a Iara, né? Que também tem uma representação imagética, né? Uma imagem da sereia, né? Uma sereia com traços indígenas. Também a gente encontra no imaginário essa representação. Então, quando nós vamos observar as várias representações, as várias imagens de Iemanjá, nós vamos encontrar Iemanjá morena, com traços indígenas, sentada numa pedra nas águas. Iemanjá com a representação de uma sereia, né? Iemanjá com a representação europeia, pele branca, cabelos negros e o vestido azul, que é uma das mais difundidas, né? E, no caso, quando a gente vai perceber aí essa presença dessa festa, como eu disse no início, ela ganha uma representatividade muito grande no Brasil. Ela vai sendo, inclusive, utilizada como elemento turístico, como era o caso no Rio de Janeiro, na Bahia, né, também, né? A gente vai ter também aí, com relação a... Aqui eu já até ressaltei, as cidades litorâneas, são cidades que têm muitas festas voltadas a Iemanjá, que acabam sendo incorporadas pelo turismo local, né? Fortaleza tem essa incorporação, porque é feriado na cidade de Fortaleza. Então, a festa de Iemanjá acontece na praia, você tem todo um trabalho turístico em torno dessa festividade, né? É uma festa que tem um público que não necessariamente faz parte do candomblé e da Umbanda, frequenta as religiões afro-brasileiras. Isso a gente percebe quando observa a fila quilométrica, que mais à frente vocês vão ver a imagem, que é formada no Rio Vermelho para levar o presente individual para Iemanjá, né? Que tem pessoas que se dizem católicas, mas que estão ali levando seu presente para Iemanjá, e isso em nada
eles veem como algo que interfira na sua fé cristã. Então, os devotos de Iemanjá não necessariamente são pessoas iniciadas no candomblé e na Umbanda. São pessoas que criam essa devoção, né? E por ser a cidade de Salvador uma cidade marcada pelo sincretismo, por diferentes representações religiosas, isso é muito, muito forte, né? Então, quando a gente... eu vou falar de uma forma bem sintética da história dessa festa no Rio Vermelho. O Rio Vermelho, o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, era e ainda é uma região que contém uma colônia, surge a partir de uma colônia de pescadores, né? E, por ser colônia de pescadores, e ao lado onde fica a colônia a Associação dos Pescadores, é onde foi construída a Casa de Iemanjá. E do outro lado, a Igreja de Nossa Senhora Santana. Você tem do lado, quase colado com a Casa de Iemanjá, tem uma igreja de Nossa Senhora Santana. A história que contam, né, de acordo com os pescadores e com os historiadores da Bahia que trazem essas referências, é que os pescadores, eles, durante a festa de Nossa Senhora Santana, que é dia 26 de julho, eles fizeram um presente para colocar no mar para Iemanjá. Só que não deu certo, né? Houve muito conflito com a igreja na época. E aí eles contam que depois que eles procuraram uma mãe de santo, uma Ielorixá, essa Ielorixá fez a consulta aos búzios, que é o instrumento, né, sagrado delas, e mudaram a data. Saiu do dia 24 para o dia 2 de fevereiro. E aí o presente foi recebido de acordo com a crença dos pescadores. Iemanjá recebeu no dia 2 de fevereiro, não queria receber dia 24. Né? E a partir daí nós vamos ter o quê? Uma constante realização dessas oferendas pelos pescadores. Aos poucos, com o passar dos anos, essa festa vai ganhando uma dimensão muito grande. Principalmente com a chegada também dos adeptos do candomblé e da Umbanda na Bahia. Não só de Salvador, mas de regiões próximas. Né? Ganha uma força tão grande que hoje, atualmente, alguns terreiros de candomblé e Umbanda não participam mais, porque não veem mais a festa como sendo... Não veem o seu caráter sagrado, porque tem a parte profana, a parte das bebidas, das comidas, E aí é uma escolha que alguns terreiros fazem de não levar suas oferendas nesse dia. Então, essa festa, os pesquisadores não definem uma data exata em que ano começou, mas existem registros da realização dela do final do século XIX e início do século XX, né? A partir de crônicas feitas por baianos sobre o cotidiano da cidade de Salvador e que ressaltam, já no finalzinho do século XIX, início do século XX, a realização desses rituais. Mas a gente não tem uma documentação que ressalta exatamente a data. Né? Aqui vocês têm uma imagem, eu vou pedir licença, me virar um pouquinho. Aqui tem uma imagem do Rio Vermelho e de uma parte da festa. Então, eu acredito que vocês conseguem ter uma dimensão pela imagem da grandiosidade que é essa festa, de como essa festa ela toma toda a região da praia, do bairro em si. Né? As oferendas, como eu disse, são algo que foi o que mais me despertou minha atenção, porque são de rosas que são entregues ao mar, a cestos, a réplicas de canoas com objetos femininos, espelhos, pentes, perfumes, sabonetes, água de colônia, adereços e uma outra coisa que são bonecas vestidas nas roupas azul e branco, que são as cores da divindade, as cores de Iemanjá. Aqui vocês têm algumas imagens. Vocês observem que existe uma presença muito grande do amarelo também,
porque muitos entregam junto para Iemanjá o presente para a divindade Oxum, para que não tenha conflito, para que não haja briga entre elas, já que as duas dominam as águas, né? Essas imagens que eu vou passar para vocês agora, elas são do barracão de uma construção temporária organizada vizinho à igreja e próximo à casa onde fica a referência a Iemanjá, construída pelos pescadores, onde esse é o presente principal dos pescadores. Todos ficam aguardando a chegada desse presente principal. Aqui tem os anos, né, são presentes que fazem relação com o mar. A sereia, a concha, animais marinhos. As imagens, esse do meio foi desse ano, né? E a construção dessas oferendas. Você pode construir o presente para Iemanjá quando você chegar na festa, porque lá vende o cestinho, o barco, a réplica do barco, o perfume, todos os objetos que você pode colocar, né? Então, mas em Salvador tem... Eu acabei voltando, eu acho. Então, peraí. É só para mostrar aqui a vocês, na construção dessas oferendas, a Feira de São Joaquim é um espaço importante, é uma feira pública que tem um mercado de São Joaquim, em Salvador, onde as pessoas vão lá também para comprar os objetos. O próprio mercado se prepara para isso, né? Aqui são as imagens dos presentes, né? Você tem espelho, você tem várias representações, vários objetos, né? Aqui são as comidas, foi o que mais despertou minha atenção, o bolo de aniversário, decorado, porque uma das explicações que a mãe de santo me passou é uma forma de adoçar, né? Iemanjá, certo? Tem toda uma relação. Agora, na realidade, eles têm uma explicação para isso, mas isso faz parte do segredo, que é algo fundamental dentro das religiões afro-brasileiras. Então, muitas coisas dessas oferendas, eles não podem dizer, né? Então, o segredo é algo fundamental. É o que muitas vezes impede a fotografia dentro dos terreiros, né? Existem coisas que eu posso fotografar, existem coisas que eu posso assistir e falar, e existem coisas que eu assisto que fica para mim, que eu não posso dizer, pela relação de confiança que eu tenho pelos pais e mães de santo lá, de Aracaju e de algumas cidades da Bahia. Eu acho que aqui é algo que mostra um pouco a diferença quando você tem o perfume, o tradicional. Aqui tem algo que... vermelhinho aqui. Aqui, cadê? Aqui é um pouco do vidro da alfazema tradicional, que é colocada no presente, e aqui já é uma certa incorporação. Uma coroa de boneca, de criança, coroa que usa no carnaval para fantasia é colocada. E a constante presença das bonecas, e são bonecas brancas, a maioria. Tem bonecas negras, bonecas pretas, vestidas com a roupa de Iemanjá. Mas a maioria das bonecas são brancas, porque não é tão fácil encontrar bonecas pretas ou negras em Salvador, apesar de ser uma cidade... Aqui é a fila que eu disse a vocês, que eu comentei com vocês, enorme para a comunidade levar o presente, né, para Iemanjá. Vejam que eles levam réplicas de barcos. Essa imagem, ela fica na frente da casa de Iemanjá. Eu já estou concluindo. Fica na frente da casa de Iemanjá. Eu ainda estou iniciando o processo de análise das representações de Iemanjá que existem nessa casa, né? Eu já acompanhei ao longo desses 7 anos a mudança na decoração, na arrumação interna. Por isso que eu gosto de utilizar a fotografia, a imagem, que auxilia nessa mudança, nessas leituras, né? Os pescadores dialogam muito com os artistas locais e são representações de Iemanjá construídas pelos artistas locais. Esse presente principal é feito sempre, todos os anos, por um artista. É segredo,
só é divulgado no dia mesmo, na madrugada do dia 2 de fevereiro, na alvorada, e é material que não prejudica o meio ambiente, né? Porque ele é levado para ser colocado no mar bem distante, né, por uma embarcação já tradicional do Rio Vermelho, e acompanhado por diversas embarcações no final da tarde do dia 2 de fevereiro. Aí a Casa de Iemanjá, aquela parte de lá, do lado esquerdo, lá no campo, ponta que vocês observam, é a igreja de Nossa Senhora Santana. Então aí toda a Casa de Iemanjá, que vem, agora eu vou me dedicar mais a observar, analisar mais as representações, e só tenho a agradecer, certo, a oportunidade de participar do evento. Muito obrigada. Axé é uma saudação no candomblé, que é um desejo de muitas energias positivas para todos, de muita paz, de muitas realizações. Então, axé para todos vocês. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias a Yanaina por su ponencia. Ahora vamos con la segunda presentación de esta mesa temática con Dilaini Suárez Sampaio, profesora adjunta del Departamento de Ciencias de las Religiones de la Universidad Federal da Paraíba, participando en el programa de los cursos de graduación de Ciencias de las Religiones, el posgrado de esta misma disciplina en la Universidad Federal de Lluís de Fora. También es historiadora, especialista y máster y doctora en Ciencias de las Religiones, y concretamente es miembro de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión del Mercosur, de la Asociación Brasileña de Antropología y del Grupo de Estudios de Investigación sobre Religiones Mediúmnicas, y actuando especialmente en la línea de investigación sobre religiones afrobrasileñas. Es editora de la revista Religare desde 2014 y actualmente coordinadora adjunta en el área 44 de Ciencias de las Religiones y Teología en la coordinación de perfeccionamiento del personal de nivel superior de Brasilia. Su foco de investigación son las religiones afrobrasileñas y sus interfaces con otras religiones, especialmente en las denominadas nuevas expresiones religiosas, y además posee investigaciones y ha orientado diferentes trabajos sobre el kardecismo y el catolicismo popular. Os dejo con Dilaini y adelante. Gracias. Buenos días. Me gostaria agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Carlos, ao professor Henrique, pela oportunidade. Eu vou falar em português, mas vou falar despacio para que possam compreender. Eu fiz a opção de preparar um texto para ser lido, tentando também facilitar a compreensão, e o dividi em 4 partes. Na primeira, farei uma introdução do assunto. Na segunda parte, intitulada Rainha do Mar, algumas notas sobre Iemanjá entre África e Brasil. Na terceira parte, Iemanjá no litoral paraibano brasileiro, entre o culto e a violação, uma cartografia dos atores envolvidos. E, ao final, farei as considerações parciais, pois se trata de uma investigação em andamento. Estão ouvindo bem? Está bem? No contexto brasileiro, não é possível discutir relações marítimas e de gênero sem pensarmos nas religiões afro-brasileiras. Por este termo, designamos um conjunto de modalidades religiosas bastante diversificado, que é fruto da diáspora africana e remete diretamente ao período colonial brasileiro. Também chamadas de religiões de matriz africana ou de matrizes africanas, englobam o candomblé, a umbanda, o batuque, o tambor de mina, o terecô, o catimbó jurema, o xangô, dentre outras.
há ainda uma diversidade de tradições no âmbito de cada uma delas, que geram ainda outras nomenclaturas como candomblé jejinagô, candomblé Angola, umbanda molocô ou umbanda cruzada, umbanda esotérica, tambor de Minas Jeje, tambor de Minas Nagô, dentre muitas outras. Particularmente, também não é possível debater relações marítimas e de gênero no âmbito das religiões afro-brasileiras sem nos remetermos a Iemanjá, divindade africana que é reconhecida como a rainha do mar no panteão afro-brasileiro. Apesar da popularidade deste orixá, que transcende a vinculação das pessoas enquanto adeptas das religiões de matrizes africanas, em várias partes do país, onde há uma imagem erguida em sua homenagem, há também inúmeros casos de violação, destruição e ou descaso com o monumento. A partir do exposto, pretendemos nessa conferência, sob uma perspectiva histórico-antropológica, no âmbito das ciências das religiões, trazer um estudo de caso referente aos processos de violação e reconstrução da imagem de Iemanjá, localizada na praia do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, situado no chamado Nordeste Oriental brasileiro. Então, como estamos com uma colega também do Brasil, a Paraíba seria uma província que está arriba do estado da Bahia. Num primeiro momento, cuidaremos de caracterizar Iemanjá enquanto divindade, mostrando sua dimensão mítico-simbólica no contexto africano e suas reelaborações em terras brasileiras. Ao tratar da popularidade de Iemanjá no Brasil, ousamos chegar em fatos recentes, trazendo um pouco da história do tempo presente, com o intuito de demonstrar não somente sua popularidade, mas os múltiplos usos de sua imagem para além do universo religioso. Na segunda parte de nossa exposição, faremos uma contextualização da inserção da estátua de Iemanjá no local, bem como trataremos de seus processos de violação, reconstrução, repetida depredação e as atuais tentativas de recuperação e transporte da imagem, buscando cartografar as controvérsias e os diversos atores envolvidos, mostrando a atual situação da imagem. Nossa noção de cartografia inspira-se no trabalho de Bruno Latour e em sua cartografia das controvérsias. Ao final, pontuaremos ainda a questão simbólico-imagética que envolve esses processos. Para isso, faremos um debate possível entre as leituras de Gilbert Durand e Bruno Latour sobre a questão da imagem. Partiremos do conceito de iconoclasmo ocidental de Durand para chegarmos à discussão feita por Latour acerca do iconoclasmo e, especialmente, a sua noção de iconoclash. Tomando como referência a noção de encruzilhada, categoria tão presente nas religiões afro-brasileiras, nossa reflexão abrirá dois caminhos de análise que se encontram na encruza, mas são distintos e complementares. Importante observar que, embora o termo encruzilhada tenha ganhado no contexto brasileiro uma conotação negativa, como um espaço em que se pode fazer determinados trabalhos, que se pode fazer mal a alguém, pela visão pejorativa e equivocada que se tem das religiões de matrizes africanas, há alguns trabalhos já feitos na antropologia em que buscam retomar a categoria nativa de encruzilhada e pensá-la no seu sentido mais próprio, no contexto da mitologia afro-brasileira. Então, pensando encruzilhada não com o sentido evidentemente pejorativo que ela ganha no senso comum, mas no sentido positivo da palavra. Há um historiador no Brasil que tem trabalhado muito isso, e ele tem denominado, inclusive, de pedagogia das encruzilhadas. O autor chama-se Luiz Antônio Simas. É um historiador, também trabalha com produção de carnaval, produção cultural no Rio de Janeiro. Pensando, então, na perspectiva de encruzilhada, de um lado, faz-se necessário seguir a trilha da imagem e perceber o que ela por si nos revela. De outro lado, como não se pode ignorar a dimensão social, para além e ao mesmo tempo conectada à questão imagética, buscaremos pensar os processos de violação da estátua de Iemanjá
a partir do conceito de racismo religioso, opção considerada como mais adequada do que a clássica noção de intolerância religiosa. Vale ainda frisar que, no atual contexto político brasileiro de retrocesso no que diz respeito às políticas públicas em prol das diversidades religiosas e de gênero, tais discussões ganham maior densidade e relevância. Passo agora a expor a segunda parte, A Rainha do Mar, algumas notas sobre Iemanjá entre África e Brasil, algumas coisas até já faladas pela Janaína, mas vou seguir a ordem do texto para não me perder. Rainha das águas, sereia do mar, senhora do mar, mãe criadora, grande mãe africana no Brasil, Janaína e Naê, são algumas outras nomenclaturas utilizadas para se referir a Iemanjá. Termo utilizado na língua portuguesa para denominar o proveniente do Yorubá Iemonjá, Ieye, Omo, Já, Ejá, que significa mãe cujos filhos são peixes. Outras traduções próximas se pode encontrar. Trata-se de uma divindade africana vinculada ao rio Ogum, localizado na Nigéria, no oeste africano. Em África, era a divindade das águas doces, sendo cultuada primeiramente pelos Eguibás, situados na região entre Fé e Ibadan, na Nigéria. Posteriormente, com a imigração dos Eguibás para Beokutá, no início do século XIX, seu culto, juntamente de seus objetos rituais, foram levados e o rio Ogum, que atravessa a região, tornou-se a nova morada de Iemanjá. Essas narrativas podem ser verificadas no trabalho do conhecido antropólogo francês Pierre Verger, assim como em outros trabalhos, como Valado e de outros autores pioneiros que estudaram as religiões afro-brasileiras no Brasil. Com o passar do tempo, o culto a Iemanjá disseminou-se em quase todo o território urbano. Assim como as demais divindades do panteão africano e afro-brasileiro, há sobre Iemanjá inúmeros itãs, que é o termo coletivo, segundo Berkenbrock, utilizado para se denominar o conjunto de fontes de interpretação que constitui o candomblé, o qual inclui histórias, ditos, provérbios, expressões que formam o universo mítico da religião. É nos itãs que podemos verificar suas características, seus atributos, sua relação de parentesco com os demais orixás e seus feitos. Esses itãs chegaram até nós especialmente pelo conhecimento partilhado através da tradição oral, embora tenhamos registros escritos feitos por estudiosos, viajantes e missionários a partir de finais do século XVIII e início do século XIX. Dado o caráter performático das narrativas míticas, conforme já demonstrado pelos principais teóricos que se dedicaram ao estudo do mito, como Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade, Joseph Campbell, George Gurdjieff, dentre muitos outros, tais narrativas possuem inúmeras versões e variações no contexto da mitologia africana, que, por sua vez, são recriadas e ressignificadas em terras brasileiras. Segundo Armando Valado, em África, Iemanjá é associado aos rios e suas desembocaduras, à fertilidade feminina, à maternidade, à criação do mundo e à continuidade da vida. Seu culto é ligado ao plantio e à colheita de inhames e também à pesca, o que gera o significado de seu nome. Sua imagem é representada pela escultura feminina de estrutura larga, possuindo seios volumosos apoiados nas mãos. De acordo com a mitologia africana, de seus seios brotaram os rios e o mar, e deles também brotam o leite materno que alimenta toda a humanidade, o que lhe confere um caráter sagrado. Na cabeça, porta um recipiente onde são inseridos os objetos sagrados que guardam seu axé, após a feitura dos sacrifícios rituais. Embora a categoria axé, já adiantada também pela Janaína, seja de grande complexidade no âmbito das religiões tradicionais africanas, podemos sintetizá-la como a força ou energia vital, o princípio dinâmico da existência. Os orixás transmitem um axé e grande parte dos ritos que são feitos no âmbito do candomblé possui o intuito de receber esse axé.
é inclusive uma categoria presente na própria filosofia africana, bastante complexa, e também tem o tom do comprimento. Né? Se deseja axé, se recebe axé. Outro atributo importante de Iemanjá, que aparece em muitos mitos, é o de protetora das cabeças dos mortais, o que lhe foi conferido por Olodumaré, divindade suprema da mitologia africana. Em uma perspectiva simbólica, o controle das cabeças implica a gerência de Iemanjá sobre as consciências humanas, como geradora de equilíbrio emocional. No aspecto afetivo, segundo alguns mitos, mas há inúmeras variações disso, Iemanjá foi casada com Olofinho Dudua, com Ogum e Oquerê. E, diferentemente da tradição judaico-cristã, como as divindades africanas são muito próximas dos humanos, sentindo ódio, amor ou raiva, a divindade das águas foi uma esposa e amante de personalidade forte, não aceitando formas de submissão, o que também se pode verificar em outras mitologias, como a grega, a romana ou a nórdica. Assim, Iemanjá desempenha múltiplos papéis na mitologia africana: o de mãe, amante, guerreira, filha, esposa, o que pode ser lido como as diferentes formas das mulheres se colocarem na sociedade. No Brasil, a divindade das muitas águas em África se conecta ao mar, ficando as águas doces ao encargo de outra divindade africana que é Oxum. Sua maternidade é enfatizada, ficando o seu lugar de mulher guerreira e amante ardorosa subvalorizado. Como rainha do mar, desempenha um duplo papel na vida dos pescadores, pois se de um lado proporciona a pesca farta, de outro assume o lugar da sereia sedutora, que termina por atrair o pescador para as profundezas do mar. No sincretismo afro-católico, é relacionado a Nossa Senhora em suas múltiplas aparições. Nossa Senhora da Conceição, dos Navegantes, das Candeias, dentre outras, o que explica as muitas imagens de Iemanjá mais próximas da estética católica. Já no sincretismo com as mitologias indígenas, se torna a mãe d'água, a Iara. Como a grande mãe de todos e todas, ganha enorme popularidade em terras brasileiras, que transcende a vinculação às religiões de matrizes africanas, como também Janaína já reforçou. Seus festejos ocorrem em todo o Brasil, não só no litoral, mas também no interior, nos meses de dezembro, fevereiro, e há ainda outras variações, conforme também Janaína já comentou, arrastando multidões que vão até o mar levar suas oferendas. Um bom exemplo dessa popularidade são os festejos na passagem do ano, em que pessoas de distintas confissões religiosas, ou até mesmo sem uma confissão específica, fazem questão de ir até o mar, levar uma rosa e fazer seus pedidos, o que já se tornou uma prática vinculada à cultura brasileira. Além dos festejos e também por eles, imagens de Iemanjá são erguidas em tamanhos e estilos distintos em várias cidades brasileiras. E aí eu selecionei algumas. De grande, médio ou pequeno porte, tanto nas regiões litorâneas quanto no interior. Até onde se pôde levantar, conseguimos computar pelo menos 15 estátuas, dentre as quais destacamos, além da situada em João Pessoa, objeto de nossa investigação, aquelas erguidas na cidade de Salvador, Natal, Maceió, Belo Horizonte, Brasília, dentre outras. Somente no litoral paulista, por exemplo, encontramos imagens de 3 cidades. No que se refere ao aspecto estético, a imagem predominante é aquela sincretizada com Nossa Senhora, o que se explica não só pela força do catolicismo, mas também pela forte presença da Umbanda, religião entendida como tipicamente brasileira, que agrega elementos do catolicismo popular, das tradições indígenas, do candomblé, do espiritismo e também da nova era, a depender dos processos de reinvenção elaborados pelas casas de culto. Assim, a maioria das imagens traz Iemanjá branca, com vestes mais próximas de Nossa Senhora, como esta primeira imagem, que é uma das maiores que nós temos no Rio Grande do Sul. Encontra-se também sua representação como sereia e algumas poucas estátuas em que Iemanjá é representada na cor negra. Esta é
a de Belo Horizonte. Inclusive, ela teve recentemente este portal refeito, é um memorial que foi feito nesse espaço. Recentemente, a popularidade de Iemanjá foi utilizada como forma de protesto, advinda da sociedade civil e de adeptos e adeptas das religiões afro-brasileiras, em virtude dos últimos acontecimentos que ocorreram no cenário político brasileiro. Logo no primeiro mês de governo, uma das ministras do recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirmou em vídeo amador, bastante divulgado na internet e em toda a mídia, que inaugurava-se uma nova era no país, em que menino veste azul e menina veste rosa. Diante de tal afirmação, feita no dia da cerimônia de transmissão do cargo, inúmeros protestos foram feitos nas redes sociais, dado o caráter considerado preconceituoso e discriminatório da afirmação. Entre os protestos, surgem cards com a imagem de Iemanjá. Um primeiro deles simula, de forma irônica, a divindade se despedindo do Brasil com a seguinte mensagem: últimas notícias. Iemanjá decide ir embora do país depois de ter que usar rosa. Em outro card, este com a logomarca do Templo Umbandista Pai João de Angola, de São Paulo, a imagem de Iemanjá aparece portando a seguinte inscrição: aqui as meninas vestem azul. Temos, assim, um uso recente da imagem da Rainha do Mar, que mescla o ativismo político com a dimensão religiosa, demonstrando o quão amplo pode ser o lugar que ocupa a divindade, que neste caso marca o espaço de empoderamento feminino. Passo agora à terceira parte da exposição para tratar da Iemanjá no litoral paraibano brasileiro, que é agora sim o meu objeto de investigação, entre o culto e a violação, uma cartografia dos atores envolvidos. Eu coloquei aqui só para recordá-los um pouco onde está a localização do estado da Paraíba. Então, é o chamado a Paraíba, Rio Grande do Norte, né, e Pernambuco compõem o chamado Nordeste Oriental brasileiro, para vocês só visualizarem. A cidade de João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, situado no litoral do Nordeste brasileiro, região que corresponde ao extremo oriental das Américas. Um município de médio porte tem sua população estimada em 800 mil habitantes para o ano de 2018, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Só para localizar, essa primeira foto é uma foto panorâmica que cobre grande parte, não toda, mas grande parte da orla da praia de João Pessoa. E a seta que eu coloquei é para mais ou menos terem a dimensão que está bem ao final da praia a imagem objeto de investigação, e aqui está a vista panorâmica. Depois virão outras imagens para perceberem o estado atual da imagem e, evidentemente, a imagem violada. De forma panorâmica, podemos dizer que o campo religioso da capital paraibana é marcado pela forte presença do catolicismo, especialmente do catolicismo popular, e pelas diversas denominações protestantes e pentecostais. Em menor proporção, temos a presença do kardecismo, as denominadas novas expressões religiosas, as chamadas religiões ayahuasqueiras, são as que fazem o uso das plantas de poder, especialmente da ayahuasca. Se encontra também não só no Brasil, mas em todo o mundo, inclusive aqui na Europa, em vários países nós temos. O Vale do Amanhecer, que também é uma nova expressão também tipicamente brasileira, e a Wicca, né, uma reelaboração também, e aí não somente brasileira, né, e aí muitos colocam até como a própria bruxaria europeia, e varia a questão dos nomes. Também temos as religiões orientais, como alguns grupos budistas, a Igreja Messiânica, a Seitinoe,
há também a presença do islamismo e as religiões afro-brasileiras, repetindo um pouco o campo religioso brasileiro de forma geral. No âmbito das religiões afro-brasileiras, temos o catimbó-jurema ou a jurema sagrada, como é mais recentemente denominado, a umbanda e o candomblé. O catimbó-jurema é a principal modalidade e a mais antiga na região. De forte influência indígena, o que leva alguns pesquisadores a denominá-la como uma religião afro-indígena, agrega elementos do catolicismo popular, do kardecismo, da umbanda e, mais recentemente, do candomblé. Já a presença da umbanda se faz sentir mais fortemente, na cidade de João Pessoa, pelo menos, a partir da década de 1950, e a do candomblé a partir dos anos 80. Ou seja, o candomblé, na modalidade, o que eles entendem lá como casas de nação, ele é bem mais recente. E o catimbó, muito mais antigo. Eu sempre prefiro utilizar o termo conjunto, catimbó-jurema, dada justamente as controvérsias entre os próprios praticantes, porque muitos, apesar da conotação pejorativa do termo catimbó, né, ele passa a ser um termo acusatório, quase que um xingamento, quando se chama o outro de catimbozeiro. A mesma coisa que no sudeste do Brasil se faz com a expressão macumbeiro. Ambas as expressões ganham conotações negativas, pejorativas, de xingamento, praticamente dado ao preconceito que sofrem as religiões afro no Brasil. Mas ainda assim, muitos praticantes querem e preferem manter o nome catimbó para a religião que praticam. Outros abandonam o termo catimbó e preferem o termo jurema ou jurema sagrada. Na linguagem nativa, a maioria das casas se autodenomina como umbanda com nagô e jurema. Há as casas mistas, o que leva os adeptos a afirmarem que em determinados terreiros há o orixá e a jurema. É importante destacar que a diversidade que marca as religiões afro-brasileiras em todo o território nacional se manifesta regionalmente com uma série de especificidades, e há muitas nuances ou linhas tênues entre as modalidades afro-religiosas, que ora passam por marcação de identidade entre os religiosos, ora tais linhas fronteiriças desaparecem, como no caso da Umbanda e da Jurema, que para alguns pesquisadores e até mesmo para os adeptos, a Jurema é vista como a manifestação da Umbanda no Nordeste, e não como uma nova modalidade religiosa. É importante atentar também para a polissemia da palavra Jurema, que implica o espaço de culto, é também o nome de uma planta que é tida como sagrada para a religião, e dela também se faz uma bebida, né, muitas das vezes conhecido como o vinho da Jurema, ou também se fala simplesmente Jurema. É o nome dado também ao rito. Então, você pode-se ter, se fala os ritos, a Jurema de chão, que é um rito feito sem tambores e literalmente ao chão, sentados em roda, ou se pode ter a Jurema de toque, que aí sim se tem o uso dos tambores. E ainda a Jurema na mata e muitas outras formas. O histórico da imagem, de sua inserção, e agora focando especificamente na questão da imagem, que é o nosso objeto de análise. O histórico da imagem, de sua inserção e de sua recepção no local, possui ainda muitas lacunas, dados aos poucos registros que temos sobre o tema. Sabe-se que foi doada pela Federação de Cultos Afro-Brasileiros do Estado da Paraíba no ano de 1966, ou seja, há mais de 50 anos atrás, embora algumas matérias jornalísticas tenham noticiado que a doação foi feita pela Federação Espírita. O ano de 1966 é muito significativo na história local das religiões afro-brasileiras, pois foi quando se deu a promulgação da Lei 3.443, que liberou a prática das religiões afro-brasileiras no Estado. O culto e devoção a Iemanjá reúnem as diferentes modalidades religiosas afro-paraibanas. Para além dos adeptos das religiões afro-brasileiras, junto aos pés da imagem de Iemanjá, que possui 2,5 metros de altura, os pescadores locais pedem sua bênção para uma pesca abundante, e as pessoas, de modo geral,
mesmo sem vínculo com as religiões afro-brasileiras, vão até ela fazer seus pedidos. Nem mesmo a violação sucessiva da imagem encerrou a devoção à Rainha do Mar. A visita ao local demonstra a permanência do lugar como um santuário, pois se pode ver resquícios de velas que foram acesas, diversas oferendas como flores, bebidas, etc. Apesar da região estar em parte interditada para acesso de veículos, uma vez que o espaço sofre com a erosão do mar, que toma toda a porção final da praia do Cabo Branco. A Praça de Iemanjá, como é denominado o espaço, é local de chegada da caminhada contra a intolerância religiosa, realizada anualmente na capital paraibana pelos adeptos das religiões de matrizes africanas. Embora os tradicionais festejos de Iemanjá, realizados, e a variação que Janaína comentou no Brasil, em João Pessoa, a festa é no dia 8 de dezembro. Não tenham como locus principal a Praça de Iemanjá, aonde está a imagem violada, de acordo com a Iadagã Maria Marques, vinculado ao grupo Ialodê, grupo de mulheres de terreiro, e uma das pessoas que está à frente dos processos de luta pela reconstrução da imagem, muitos terreiros das cidades do interior da província, da Paraíba, do estado, como se fala no Brasil, preferem depositar o presente de Iemanjá neste espaço, que não recebe os holofotes da festa de Iemanjá oficial, realizada no Busto de Tamandaré. Outro ponto mais central, de grande visibilidade turística, localizado na praia de Tambaú, vizinha à praia do Cabo Branco. A forte devoção e a importância da imagem para aqueles que nela creem não impediu suas sucessivas violações. A primeira se deu em abril de 2013. Gerou forte revolta entre os religiosos na sociedade civil e foi amplamente divulgada pela mídia. A Comissão de Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraíba, publicou uma nota de repúdio que ganhou significativa adesão de artistas conhecidos da cidade, dos movimentos sociais e políticos vinculados aos movimentos negros e aos direitos humanos, de diversas associações e movimentos sociais vinculados às religiões afro-brasileiras, não só do estado da Paraíba, mas de todo o Brasil. A academia também esteve representada por docentes e grupos de pesquisa que assinaram também a nota. A forma que a imagem foi depredada chamou a atenção de todas, pois Iemanjá foi decapitada e sua cabeça foi deixada aos pés da imagem, o que gerou ainda mais dor e revolta dos religiosos e das religiosas. Como bem observou a Elorixá Renilda, presidente da Federação dos Cultos Afro-Brasileiros da Paraíba, e aí a fala dela, estamos tristes e indignados. Por que decapitar e deixar a cabeça certinha no chão? A Prefeitura do município de João Pessoa iniciou o processo de reconstrução da imagem 5 meses após a depredação da estátua, que posteriormente foi entregue ao mesmo local. Apesar dos esforços, uma segunda violação ocorreu em março de 2016 e, diferentemente da primeira vez, a imagem permanece destruída há quase 3 anos. As controvérsias não só permaneceram, como insuflaram-se, o que é característico de uma controvérsia na perspectiva laturiana. Neste segundo momento, as controvérsias se deram não somente em torno da destruição da imagem e de quem pudesse ter cometido o ato, mas também em torno das providências que se tomariam após repetida agressão à imagem. Claro que a principal acusação da destruição da imagem terminou, a razão apontada pela maioria das pessoas é a razão de intolerância religiosa, e aí há muitas suspeitas que isso tenha sido feito por determinados grupos evangélicos que habitualmente no Brasil hostilizam as religiões afro-brasileiras. A partir da etnografia realizada, percebe-se que várias outras questões surgiram nesta segunda violação, neste segundo momento. A primeira delas referente ao melhor lugar para a imagem e quais critérios deveriam ser considerados no possível transporte e na futura localização. Também passou a se discutir se a imagem danificada
deveria ser reconstruída ou ainda se a atual imagem deve ser refeita como peça de museu, enquanto uma nova estátua deverá ser erguida em outro lugar. De acordo com Iá Dagan, é um cargo no candomblé, Maria Marques, formou-se uma comissão composta por representantes das diversas associações afro-brasileiras para negociar com a prefeitura e, até o momento, o desejo de construção de uma nova imagem em local de maior visibilidade parece ser consensual entre os adeptos e as adeptas. A mídia noticiou o fato e nova comoção se formou em torno do ato de destruição da imagem. Narrativas mesclaram-se e as controvérsias conectaram noções e conceitos também controversos, que passam a ser acionados nos diferentes discursos. Na análise das narrativas levantadas até o momento, tanto as escritas, tanto nas fontes escritas quanto nas fontes orais, destacamos os seguintes conceitos e noções acionados: símbolo religioso, patrimônio público, patrimônio material e imaterial, espaço público, poder público, intolerância religiosa, racismo e patrimônio turístico. Essas noções e conceitos se mesclam, especialmente para definir a imagem de Iemanjá, o seu papel na história da cidade, bem como para discutir quem deve responder pelo ato cometido. Quanto aos atores, até o momento envolvem a Prefeitura de João Pessoa, os adeptos das religiões de matrizes africanas, as associações e federações religiosas afro-brasileiras, os movimentos sociais negros e de mulheres vinculados ou não a partidos políticos, artistas locais, o aparato jurídico e a mídia. No que tange ao ponto de vista imagético, novas imagens se formam, a partir da imagem violada, abrindo ainda mais possibilidades. O espaço que a abriga também passou por modificações ao longo do processo, pois uma erosão crescente invade a Praça de Iemanjá, estabelecida na documentação pública como um estacionamento. A pichação ao fundo pouco aparece na arena de interlocutores que se forma, mas não poderia ser mais significativa, pois o que foi pichado ao fundo da imagem, o texto pichado, o que se pode ler é fogo na Babilônia. É o que está escrito, inscrito, junto a outro código, este só decifrado na linguagem dos pichadores, não em seu coletivo, mas ao menos pelo sujeito que executou a pichação. Assim, os processos que envolvem a violação, a reconstrução, a repetida violação e o atual estado da imagem poderiam ser lidos aqui com um olhar supostamente isento, que conseguisse se colocar acima e fora da arena de interlocutores, para além das controvérsias. Mas não, nossa análise será mais um elemento da controvérsia. E será mais uma possibilidade, pois se estamos a seguir as pistas dadas por Bruno Latour, a ciência também não é segura, é revestida das mesmas incertezas que permeiam outros discursos. Mostrarei as imagens. Então, aqui nós temos algumas manchetes de jornais, alguns titulares de periódicos, que se referem à primeira violação. Então, vândalos destroem a imagem de Iemanjá em João Pessoa. Comissão da OAB divulga nota de repúdio ao vandalismo contra a estátua de Iemanjá. Imagem de Iemanjá destruída em João Pessoa passará por restauração. Iemanjá decapitada teria sido vítima de intolerância religiosa. E dessa forma foi deixada a cabeça dela aos pés da imagem. A fala de Mãe Renilda, que li para vocês, o diminutivo é muito usado no português, por isso que se fala o certinha, né? Foi colocada, ela quis dizer de forma de forma pensada aos pés da imagem, não foi algo sem querer. Primeira restauração da estátua de Iemanjá na praia do Cabo Branco. E ela muda completamente a fisionomia. Segunda violação, la segunda violação. Estátua de Iemanjá na orla de João Pessoa é alvo de vandalismo. Muitas matérias na mídia impressa e na televisão.
A imagem é bem forte com a imagem da decapitação. Aqui, esta e a Dulce ligaram para ela imediatamente após a segunda violação. E aí tentou-se recuperar a cabeça decapitada para a futura restauração. Isso foi entregue também para os registros policiais e para o setor de patrimônio. Destruição da imagem de Iemanjá, e aí é a presença dos partidos políticos, né? É a seção do Partido Socialista Brasileiro, que é muito forte na província da Paraíba, emite notas de repúdio ao ato de intolerância religiosa / racismo, acionando, de alguma maneira, o conceito de racismo religioso. Mais uma manchete. O cartaz da caminhada que se faz e foi feita uma logo após ao ato. E não coincidentemente, ambas as violações se deram na Semana Santa, que é uma época importante para os festejos. A tentativa de não os adeptos falarei um pouco mais adiante. Considerações finais. Considerando que nossa investigação se debruça sobre um evento ainda em andamento, sem desfecho, nossa análise aqui só pode se revestir de um caráter parcial. Ela nos conduz a dois caminhos que se encontram e tecemos essas considerações a partir da noção de encruzilhada, tão presente nas religiões afro-brasileiras, pois a encruza é ponto de encontro, mas também é ponto de partida para caminhos distintos. Se, por um lado, a decapitação da Rainha do Mar pode ser vista sob o ponto de vista simbólico e magético, por outro, precisa ser pensada a partir das questões sociais que envolvem as religiões afro-brasileiras, especialmente no atual contexto político que vive o Brasil. No que tange à análise simbólica e magética, uma primeira questão é a afetividade e a devoção que se constrói em torno de estátuas que representam símbolos religiosos. Assim, a violação repetida em imagem de Iemanjá representa toda a violência simbólica e física praticada em relação às religiões afro-brasileiras, historicamente perseguidas desde o período colonial. Como afirmamos inicialmente, o conceito de racismo religioso se mostra mais adequado e produtivo, porque o que está em jogo é o incômodo diante de uma herança africana que, ao longo de nossa história, foi objeto de exclusão nos projetos de nação das elites brasileiras. A noção de racismo religioso também nos ajuda a compreender o fato de outros símbolos religiosos presentes no espaço público não serem destruídos nem da mesma forma, nem com a mesma frequência, embora até mesmo a internacionalmente conhecida imagem do Cristo Redentor, situada no Rio de Janeiro, tenha sido pichada. As reações diante das violações aos símbolos cristãos também não são da mesma ordem e proporcionalidade àquelas que se dão diante dos símbolos religiosos afro-brasileiros. Em sua obra, Símbolos Religiosos em Controvérsias, apesar de não tratar acerca dos ícones vinculados às religiões de matrizes africanas, o antropólogo Emerson Giumbelli nos mostra, também inspirado em Latour, as múltiplas camadas de sentido que perfazem os processos de construção, fixação e uso dos símbolos religiosos, como podemos verificar nas controvérsias em torno da destruição da imagem de Iemanjá aqui em análise. Uma segunda questão, do ponto de vista simbólico e imagético, que vale ser destacada, são as imagens que se formam após os atos da destruição. Um primeiro ponto envolve o próprio imaginário da decapitação, historicamente utilizado como forma de excluir o outro, de encerrar com a vida daqueles que supostamente cometeram crimes. Um segundo aspecto seriam as partes atingidas pelas sucessivas danificações. A violação da imagem atingiu fortemente 3 pontos: a cabeça, as mãos decapitadas por completo na primeira violação e de forma incompleta na segunda, atingindo a maioria dos dedos, e os longos cabelos de Iemanjá. A cabeça possui grande representatividade nos mitos da divindade, pois ela é narrada como a dona das cabeças, como já mostramos anteriormente. Assim, como manter-se simbolicamente como a dona das cabeças sem ter a sua própria? As mãos de uma grande mãe abençoam os oris, termo no candomblé utilizado,
para o centro da cabeça, aonde se depositam as comidas durante os processos iniciáticos da religião. Abençoa os origens de seus filhos e filhas, não só nas religiões afro-brasileiras, mas em outras cosmovisões religiosas que com elas sincretizam como o próprio universo católico. Por fim, os cabelos, símbolo da vaidade feminina, tão presente nos mitos da divindade, se mostra partido na imagem violada. Por fim, um debate entre as perspectivas de Gilbert Durand e Bruno Latour se mostra interessante para pensarmos os processos de violação e reconstrução de Iemanjá. Sob a perspectiva durandiana, a destruição da imagem não surpreende, pois para o autor, o Ocidente traz em sua constituição um iconoclasmo endêmico, ainda que tenha sido, a civilização que mais produziu imagens e tecnologias imagéticas, o que o antropólogo francês denominou de explosão do vídeo. Ou seja, a iconoclastia endêmica nos ajudaria a compreender a violação da imagem. Já sob a perspectiva latouriana, a noção de iconoclash nos fornece mecanismos para entendermos não só aquela nova imagem formada, que traz as marcas da violação, mas também suas recriações, como o autor fala, as cascatas de imagem em transformação, produtoras de iconoclashes. Não se pode passar despercebido que uma nova imagem de Iemanjá, agora negra, não com a estética católica, mas com a estética africana, foi lá depositada, junto do ícone destruído. Pela via do iconoclash, podemos ler que a rainha do mar decapitada ali resiste e está protegida por essa outra imagem, que a remete para suas raízes ancestrais, e assim pode seguir sendo devotada por seus filhos e filhas, de modo que as tentativas sucessivas de destruição não a destroem, pois múltiplas imagens se recriam, se reelaboram, mantendo-se presente o ícone de devoção. E, finalmente, só para vocês perceberem, eu quero mostrar antes a atual situação da imagem. A inscrição, a pichação que mencionei, a vista lateral da imagem, o desmoronamento que mencionei, a questão da erosão. Aqui se pode ver melhor, eu vou me levantar, com permisso. Aqui se pode ver melhor, é muito forte a imagem dos cabelos rachados, das mãos, e as pedras, que pode pensar várias coisas, né? Desde as que foram utilizadas, ou até mesmo as que foram usadas para subir até a imagem. Esta é a imagem que eu digo que foi lá colocada após a decapitação, que é a análise que faço, né? Que seria, na perspectiva do Latour, esse iconoclaste. Perceba que essa imagem está intacta e é um outro tipo de imagem, outro tipo de representação de Iemanjá. Esta com as feições africanas e não com a estética católica. E ela foi colocada lá aos pés de Iemanjá, ficou dessa maneira. Bem pertinho onde tem as... Aqui dá para ver melhor. Vai aparecer mais. Porque aqui é a frente, as visibles, aqui ela está pequenininha, pequena, e aqui um pouco maior. As oferendas, as marcas de vela que mencionei. E, voltando um instante aqui, esta é a réplica feita por um artista local. E é esta imagem que pretende construir enorme em outro lugar de maior visibilidade. E aí está variando a discussão em torno de 5 metros, 8 metros, e por aí vai. A réplica está pronta no ateliê do artista, você pode vê-la. Tá? E os povos de terreiro fizeram algo que aqui não é muito conhecido, no Brasil se chama vaquinha. Aqui seria um arruncamento, um coletivo de pessoas que se pode contribuir para a aquisição de algo. E aí se montou a vaquinha, uma vez que o poder público não consegue resolver a situação, o povo de terreiro abriu essa perspectiva de colaboração. Era isso, muito obrigada.